56. As crises de cada um. Samara observou o quanto ele estava inquieto e quase não comeu. Ela ainda não tinha propriedade para dizer se ele era como o Bernardo, que só beliscava a comida, ou como todos os outros homens que conhecia, que comia de tudo e mais um pouco. Sorte deles que tinham uma genética boa, sacudiu a cabeça, afastando os pensamentos nada a ver. O que realmente a estava preocupando era que ele estava com problemas. E ela não sabia como abordar o assunto sem envolver o Eric. Eu estou procurando um apartamento ou uma casa pequena para alugar, disse de repente, como se ouvisse seus pensamentos. Meu apartamento está disponível, disse corando imediatamente. Você tem a intenção de alugar? Perguntou intrigado. Não. Mas você pode ficar lá pelo tempo que quiser e precisar. E se você quiser voltar para casa? Perguntou confuso, gostou da ideia, mas não poderia complicar as coisas para ela. Não se preocupe com isso. Não sei quanto tempo ficarei na casa do Hector, mas tem sempre a casa do Eric, disse sorrindo. Não é justo te desalojar porque eu estou sem teto, disse envergonhado. O que não é justo é você ficar caçando lugar para alugar, tendo um apartamento fechado sem ninguém. Respondeu se perguntando o que poderia ter acontecido entre ele e a mãe. O que lhe fez pensar que ela não iria gostar nada disso. Eu vou pensar e te falo, disse tímido. Rafael, você acha que a sua mãe vai ficar chateada por você? Estar morando no meu apartamento? Perguntou inquieta. A minha mãe no momento não está em condições de falar muita coisa, para nenhum dos filhos, incluindo a mim. Sussurrou tenso, abaixando a cabeça. Ela o fitou, desejando tocar seus cabelos pretos, contendo o impulso, cruzou as mãos pousando-as nas pernas. Eu recebi uma carta do Evil. Começou sem pensar e, mais uma vez, naquele dia falou tudo o que se passava em sua alma, e conflitos familiares. Ela não o interrompeu ou fez perguntas no final da narrativa. Ele percebeu que ela chorava. Eu sinto tanto por sermos quase todos tão quebrados, sussurrou tocando a toalha da mesa. Espero em Deus que, assim como o Eric, possamos fazer a diferença quando tivermos nossas próprias famílias. Falou sem pensar, ficando rubra de vergonha. Eu também espero em Deus, sussurrou-a encarando, encantado com sua timidez. Espero em Deus que você ainda se case comigo e sejamos bons um para o outro, e pais segundo a vontade de Deus, pensou sentindo o rosto esquentar. Disfarçadamente, virou o rosto para o outro lado. Podemos ir agora ao apartamento para você ver o local, disse mudando de assunto, já pedindo a conta. Ela era sempre decidida. Pensando sobre isso, ele pegou a conta antes dela pagando. Sorrindo. Os dois saíram do restaurante. A noite estava agradável. O vento refrescante batia em seus rostos. Impulsivamente, ela abriu os braços. Eu amo esse vento. Quando eu era mais jovem, dizia a Rosalina que ainda iria comprar uma moto só para sentir o vento no rosto. O capacete nos impede de sentir o vento no rosto. Por isso que eu iria ser uma contraventora, disse gargalhando. Ele riu também. Gentilmente pegou em sua mão, a guiando para seu carro. Abrindo as janelas para que ela sentisse o vento, ela agradeceu. Seja bem-vindo ao seu novo lar. Disse abrindo a porta, lhe dando espaço para entrar. Você tem certeza? Eu posso ficar em um hotel até eu resolver essa situação. Disse ainda constrangido. Certeza absoluta. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Respondeu fechando a porta. Eu já disse, tenho meu quarto na casa do Eric se precisar. Ele me ofereceu um quarto também. Disse tímido. Eu não pensaria menos do meu irmão. Disse orgulhosa. Você não precisa se preocupar. Eu vou continuar a procurar outro lugar. Rafael, isso é sério? Perguntou cruzando os braços. Não quero atrapalhar. Resmungou, sentindo um nó na garganta. Na verdade, era muito constrangedor estar precisando da caridade das pessoas. Ainda que fosse ela, ou pior ainda, por ser ela, ele não tinha certeza. Confuso, passou as mãos na cabeça. Não era bem assim que imaginara a primeira vez que pudesse ficar sozinho com ela no seu apartamento. Sentiu o rosto arder com tal pensamento. Ela sorriu ao vê-lo corado. Tentou imaginar se ele estava tão constrangido quanto ela por estarem sozinhos ali. Encheu-se de coragem e aproximou-se dele, tocando delicadamente seu rosto. Ele fechou o rosto com seu toque e suspirou. Ela também suspirou. Sua pele era mais macia do que imaginava. Sentiu um desejo irracional de sentir a barba que estava nascendo em sua pele. Se ele abrisse os olhos,
veria que ela estava tão ou mais corada que ele. Se eu estivesse precisando de um lugar para ficar, começou mudando o rumo de seus pensamentos. E você pudesse ajudar-me, o que faria? Perguntou encostando sua testa na dele, contendo-se para não abraçá-lo. Eu não permitiria uma resposta negativa da sua parte. Respondeu suspirando profundamente. Era muito bom tê-la assim tão perto. Foi o que eu imaginei, então, você compreende? Que eu também não aceito um não. A casa é sua por tempo indeterminado. Só tem um problema, sorriu contendo a emoção. A geladeira está vazia e a casa está só a poeira. Então, se você quiser, pode passar a noite com a gente na casa do meu... Ela ficou corada, do Hector. Não sei se, como diz a Açucena, o seu pai postiço vai gostar da ideia de eu dormir na casa dele sem sua presença. Disse sorrindo. Achava incrível o quanto aqueles dois se amavam. A relação paterna entre os dois era visível para todos. A gente chama o Luan. Disse se afastando sorrindo e o puxando para a porta. Chamamos o Luan? Só melhora. Disse sorrindo a se acompanhando. Ela também riu. Parando na porta, se voltou para ele ainda segurando sua mão. Você falou com sua mãe desde que saiu de casa pela manhã? Perguntou ficando séria. Não. Respondeu constrangido, se dando conta que não se preocupou mais com ela, desde que Samara o encontrou. Eu sei que as coisas estão complicadas agora, mas desde que seu pai morreu, ela se apoiou totalmente em você. Apenas não seja como ela, rancorosa e amargurada. Fale sinceramente com ela. E não fique constrangido por amá-la apesar de tudo. Você tem razão. Eu vou te levar de volta ao restaurante para pegar seu carro e te acompanho até a casa do Hector. Não, senhor. Vamos à sua casa pegar algumas coisas suas. E então iremos ao restaurante pegar meu carro e seguimos para a casa do Hector. Amanhã, logo cedo, nós fazemos compras e você se muda. Não se preocupe com a hora. Pode falar tranquilamente com a sua mãe, eu espero. Ele gargalhou. Você já pensou em tudo? Perguntou enquanto ela fechava a porta. Sim, eu tenho raciocínio rápido. Os dois saíram de mãos dadas. Sam, é sério, não é uma boa ideia eu dormir na casa do Hector. Quartos é o que não falta naquela casa. Além do mais, não estaremos sozinhos. Além da Açucena e o Luan, terão ainda a Virgínia, o Patrick e a Jéssica. Vai por mim, ficaremos bem. Sério que envolveremos o coitado do Luan? A essa altura, a Açucena já o envolveu. Ela vai segurá-lo até eu chegar, não se preocupe, disse sorrindo. Ele subiu para falar com a mãe e ela ficou esperando por ele no carro. Pensou que a mãe ela estivesse dormindo, assim não a faria esperar muito, suspirou aliviado, ao abrir a porta e ser recebido pela total escuridão. Até que, enfim, a voz da mãe quase o fez infartar. Nervoso, acendeu a lâmpada. Pensei que não iria mais voltar para casa. Continuou sentada no sofá, os olhos vermelhos. O que a senhora faz aí, sentada no escuro? Perguntou preocupado. Obviamente, ela havia chorado. Eu estava te esperando. Tinha a esperança de que o bom senso te trouxesse de volta para casa. Graças a Deus, que estava certa. Eu sinto muito, mas eu vim apenas pegar algumas coisas. Vou passar um tempo no apartamento da Samara. Você o quê? Perguntou, interrompendo. Levantou-se indignada do sofá. Você me fez ir àquela maldita clínica, me indispor com o meu filho para acabar indo morar com aquela lá. Como que ela se dá a esse desfrute? Porque tenho certeza de que você não se ofereceu para morar com ela. Mãe, eu não disse que estou indo morar com ela. Eu disse, na casa dela. Ela está ficando na casa do Hector. Abaixou a cabeça corado. Apesar de que hoje eu vou dormir lá também. Só melhora, exclamou erguendo os braços. Você vai dormir na casa do homem que está em coma? Ou seja, vai se aproveitar da ausência dele? Boa noite, mãe. Definitivamente. Não quero discutir com a senhora. Disse virando-se para o quarto. E como foi com o Tiago? Perguntou voltando-se para ela. Exatamente como você queria. O meu filho agora me odeia. Satisfeito com o que obrigou sua própria mãe a fazer? Ele ignorou a acusação. Eu não queria isso, mãe. Teria sido pior se ele soubesse por mim. A senhora deveria ter dito isso quando desconfiou de que ele havia pegado aquela porcaria e não fingir que não sabia de nada, e o deixar sofrer daquela maneira. A encarou frustrado. A senhora tem noção do quanto ele lamentava por te decepcionar? Você está feliz com essa situação?
Sinceramente, eu não reconheço essa pessoa que está na minha frente. Em outros tempos você me defenderia e faria de tudo para que seus irmãos me perdoassem. Agora está aqui saindo de casa e me abandonando com uma bomba que um marginal de quinta jogou em nós, por sua causa. Pior ainda, sem nenhum remorso. Rafael engoliu seco. Era sempre assim, não importava o que ele fizesse. Sempre era responsabilizado por algo. Suspirou profundamente. Não era hora de pensar na sua própria dor ou mágoa e sentir pena de si mesmo. A senhora falou com a Mica? Perguntou-a encarando. E por que eu falaria com ela? Eu não sei nada sobre o que seu pai fez com aquele namoradinho à toa dela. Além disso, quem me garante que esse tal Evil não mentiu? A senhora nos garante, levando em conta tudo o que a senhora sempre soube que o seu marido fazia. Agora sou culpada pelos erros dele? Perguntou furiosa. Não, mãe, respondeu exasperado. Apenas procure pela Mica, antes que eu fale com ela. Deixe a Micaela fora disso. Ela está bem e, feliz com o marido, não há necessidade de fazê-la ficar se recordando do passado e atrapalhar seu casamento. Ela precisa perdoar o namorado que acredita que a abandonou grávida, quando na verdade ele foi coagido a fazer isso, e não creio que o Rui vá criar caso por isso. Ela gargalhou. Óbvio que você não entende nada de relacionamentos. Resmungou ficando séria. Veja bem, nenhum homem gosta que a mulher dele fica pensando em outro homem, seja ele vivo ou morto. Minha irmã merece saber a verdade. Qual verdade? Que o ex-namorado dela era um covarde? Pelo visto, não era tão covarde quanto o seu marido pensava, se ele teve que coagi-lo. Se ele realmente foi coagido, só faz dele mais covarde porque não o enfrentou? Seu pai não passava de um homem velho e cansado. Mãe, a senhora está falando sério? Nós que éramos filhos tínhamos pavor dele. Imagina um coitado que não era nada dele. De onde a senhora tirou que seu marido era um velho cansado? Você tinha pavor dele, seus irmãos nunca tiveram. Ele sentiu a pancada no coração, mas a ignorou. O fato de eles o enfrentarem não significa que não tivessem medo. Boa noite, mãe. Amanhã eu vou à clínica pela manhã e quando voltar eu vou procurar a Mica. Furiosamente a mãe se aproximou. O que foi que eu te fiz para você me odiar dessa maneira? Nem seus irmãos que sofreram na mão do seu pai e nas ruas me odeiam assim, disse-o encarando. Mas é assim mesmo. O filho, que mais é mimado, é o que mais é ingrato. Ele engoliu seco. Eu não odeio, muito pelo contrário. É porque eu te amo que quero que a senhora ponha a sua vida em ordem. Ele praticamente correu para seu quarto. Não queria que ela visse o quanto o ferira. Lamentava estar discutindo com ela. E lamentava ainda mais aquele sentimento de solidão e tristeza que brotava em seu coração toda vez que discutiam. Se achando o pior filho do mundo, começou a jogar algumas peças de roupas na mochila, tentando conter as lágrimas. Gostaria de saber em que momento da minha vida eu fui mimado, disse em voz alta, esfregando os olhos. Mas é mesmo um bebê chorão. Ouviu a voz do pai. Fechou os olhos fortemente. Eu não sou um bebê chorão. Sou um homem que ainda permite que os traumas do passado interfiram na minha vida. Mas isso vai acabar. Você não vai mais me machucar, porque eu não sou mais uma criança que precisa da sua aprovação para nada, disse com as lágrimas molhando seu rosto. Abriu os olhos procurando, e não havia ninguém, suspirando de alívio. Foi ao banheiro lavar o rosto. Hora de tomar as rédeas da sua própria vida e deixar que as ações dos outros continuassem dos outros. Samara saiu do carro no momento em que ele saiu do prédio. Lhe partia o coração vê-lo de cabeça baixa daquela maneira. Sem pensar, foi ao seu encontro. Tinha certeza que o encontro com a mãe havia sido mais difícil do que ele imaginara. Oi, disse. Ao aproximar-se, ele ergueu a cabeça com um meio sorriso. Oi, sussurrou. Foi muito difícil? Um pouco. Ela o abraçou. Timidamente, ele a apertou em seus braços. Obrigado por estar aqui comigo. Espero que você não fique bravo comigo, mas eu convidei o casal de pastores para ir para casa também, disse, se afastando do abraço. E por que eu ficaria bravo? Perguntou sorrindo, tocando de leve seu rosto. Algumas vezes, se perguntava se ela não era uma miragem como o pai. Bem, talvez você quisesse ficar sozinho, respondeu tímida.
Só queria que ele se sentisse amado e soubesse que não estava sozinho. Vai ser bom tê-los por lá. Quem sabe assim o Hector deixa a mim e ao Luan vivos quando sair do coma. Brincou. Ela sorriu feliz e aliviada. Que bom! Eu pensei em cantarmos um pouco, ler a Bíblia, sei lá. Quem sabe fazermos uma pequena gincana apenas nós, disse empolgada. Você está bastante empolgada, comentou pegando sua mão. Ela encostou ao seu braço. Estou mesmo. O casal de pastores e Luan já estavam na casa quando eles chegaram. Haviam preparado um jogo de Uno e logo começaram a jogar. Apesar das preocupações que vez ou outra o incomodava, a noite foi maravilhosa. Virgínia não participou dos jogos de Uno, mas participou da leitura da Bíblia e fez várias perguntas para o casal de pastores. Ela chorou ao contar que iam à igreja, mas que parou depois da separação dos pais e da crise depressiva da mãe. Açucena perguntou qual razão para os avós se separarem. Ela olhou triste para a sobrinha e disse que ela ainda não estava preparada para algumas verdades envolvendo a mãe. Não entendo por que vocês têm que agir como se Minha fosse a grande vilã, resmungou Açucena irritada. Eu te disse que o dia que de fato você estiver pronta para ouvir todas as verdades sobre sua mãe, eu serei a primeira a responder a todas as perguntas. Samara sabia a verdadeira razão para a separação dos avós da amiga, mas Virgínia estava certa. Ela ainda não estava pronta para ouvir tais respostas. Por isso ela desconversou, mudando de assunto. Depois de todos se recolherem, Samara ainda ficou conversando com o casal de pastores. Queria ajudar ao Rafael com a mãe. Apenas as nossas orações podem ajudar neste momento, disse Dona Rebeca séria. A irmã Eugênia precisa de uma transformação feita pelo Espírito Santo. Não basta se emocionar com a palavra de Deus. É necessário se deixar queimar para que tudo o que nos afasta de Deus seja tornado em cinza. Já te aconselhamos. Agora é esperar em Deus para fazer a boa obra naquele coração. Só espero que ela desperte antes que perca os filhos de vez. No meio da noite, Samara acordou sobressaltada. Nervosa, foi à cozinha pegar um copo d'água. Encontrou Rafael sentado com a cabeça sobre a mesa. Rafael? Chamou gentilmente. Ele levantou o olhar, mas não parecia estar vendo. Céus! Você é sonâmbulo! Sussurrou. Ele ainda tinha o olhar vidrado nela. Por favor, venha comigo. Pediu, estendendo-lhe a mão. Ele inclinou a cabeça, a encarando sem nenhuma emoção. Era estranho vê-lo assim. Geralmente ele era muito expressivo. Delicadamente, ela pegou em sua mão. Em silêncio, o levou até o quarto que Jéssica havia preparado para ele. O ajudou a se deitar e o cobriu. Ao se virar para sair, ele a puxou pelo braço, arregalou os olhos, pensando que o havia acordado, virou-se lentamente. Ele dormia tranquilamente, segurando firmemente em seu braço. Por favor, não vá. Sussurrou, pensou ter ouvido mal, pois ele continuava de olhos fechados e a expressão em seu rosto era a mesma. Por favor, não me deixe sozinho. Eu acho que posso ficar um pouco aqui. Sussurrou no mesmo tom, delicadamente deitou ao seu lado. Ele aconchegou-se nela, que fechou os olhos. Só espero não estar metendo os pés pelas mãos. Pensou de olhos fechados. Rafael acordou sentindo um aroma que conhecia e sonhava com ele. Sorriu ao pensar que estava enlouquecendo. Não era porque estava na mesma casa que ela, que deveria sentir o seu aroma ao acordar. Ficou sério ao se dar conta que havia um peso sobre ele, que não era para estar ali. Surpreso, abriu os olhos. Suspirou profundamente ao vê-la dormir tranquilamente em seus braços. Tão linda. Franziu a testa. Recordava-se de ter se recolhido junto com Luan, antes dela e Açucena. Não conseguira dormir imediatamente. E ficou, trocando mensagem com Isaac. Ele não era o único jornalista a saber da morte do Evil no presídio. E a Secretaria de Segurança Pública estava tendo dificuldade de manter isso em segredo. Possivelmente no dia seguinte, todos saberiam de sua morte. A única razão para Rafael querer que todos soubessem dessa morte era que a tal Amara aparecesse logo com as provas que ela tinha. Como ela chegou até ali e como ele não se recordava disso. Sentiu um frio na espinha. A única explicação plausível seria que ele tivera uma crise de sonambulismo. Há quanto tempo não tinha uma crise? O que acontecera para que ele tivesse uma agora? Triste, inalou o perfume dos cabelos dela. Sorrindo, fechou os olhos
e a apertou em seus braços. Depois pensaria nisso. Agora só queria aproveitar a companhia dela. Samara acordou sentindo os braços ao seu redor. Envergonhada, percebeu que dormira e ainda estava com a cabeça no peito de Rafael. Sentiu o aperto ao seu redor ficar mais firme, e seu coração acelerou. Sua intenção era sair dali antes que ele acordasse, e não dormir maravilhosamente como dormira. Corada até a raiz dos cabelos, levantou a cabeça e o encarou. Não deveria ter feito isso. O sorriso estampado em seus lábios deixou-a tonta, e ela não soube o que fazer ou falar, aliás. Como fora mesmo parar no quarto e na cama dele? Sacudiu a cabeça violentamente, fazendo seus cabelos acertarem o rosto dele. Ela tentou levantar, mas ele a segurou. Bom dia. Bom dia. Desculpas, disse constrangida. Desculpas pelo quê? Perguntou sorrindo. Por estar aqui, eu não deveria ter dormido. Sinto muito. Ele ficou sério. Nesse caso, imagino que seja eu quem lhe deve um pedido de desculpas. Onde você me encontrou? Perguntou-a encarando. Ela olhou naqueles maravilhosos olhos azuis, tão límpidos e serenos, mas que naquele momento demonstrava tanta fragilidade e tristeza. Seu coração parou uma batida. Impulsivamente, o abraçou apertado. Ele também a apertou mais. Eles ficaram ali por alguns minutos, abraçados cada um com seus próprios pensamentos. Sam, onde você me encontrou? Tornou a perguntar. Ela fechou os olhos. Gostaria que ele esquecesse isso, mas sabia que não seria assim. Gentilmente, desvencilhou-se de seus braços, sentando-se. Na cozinha, você estava com a cabeça deitada na mesa. Desculpe-me. Faz muito tempo que eu não tenho uma crise de sonambulismo. Não sei o que aconteceu. Respondeu envergonhado. Não precisa se preocupar com isso. Fico feliz por estar aqui com você. Por favor, não me afaste. Pediu emocionada. Sabia que ninguém gostava de mostrar seu lado frágil e não queria que ele a afastasse. Ele abriu os braços e ela voltou a deitar em seu peito. Eu sinto muito por atrapalhar seu sono. Na verdade, você não atrapalhou nada. Não me recordo de quando foi a última vez que eu dormi tão bem. Respondeu escondendo o rosto em seu peito. Sentiu que ele sorria. Eu não. Me recordo do que aconteceu, mas me sinto muito bem. Disse sorrindo. Rafael. Os dois se viraram para a porta, onde Luan os olhava de olhos arregalados. Perdoem-me, disse virando as costas para eles. Luan! Açucena apareceu na porta. Meu Deus! Exclamou gargalhando. Ao contrário de Luan, Açucena não só não se virou como ainda o empurrou e adentrou o quarto rindo. Samara levantou-se e Rafael a acompanhou. Pode se virar, Luan. Não é nada do que vocês, dois, mentes poluídas, estão pensando, disse Samara empurrando de leve o ombro da amiga. Sorte a sua que eu sou uma perfeita irmã mais nova. Caso contrário, eu ia dizer para todo mundo que você dormiu no quarto do namorado. Mas para isso, eles teriam que admitir os sentimentos que nutrem um pelo outro, disse Luan sorrindo. Mas olha quem fala, disse Rafael, jogando o travesseiro no amigo. Brincadeiras à parte, o que aconteceu? Vocês dois terão muitas explicações a dar, se Dona Rebeca pega vocês dois abraçadinhos daquele jeito, disse Luan sério. Verdade. Concordou Rafael, olhando para Samara, que estava mais vermelha que um tomate maduro. Açucena apenas ria. Rapidamente, Samara contou que o encontrou na cozinha, em meio a uma crise de sonambulismo, e ela ficara com ele para ter certeza que não voltaria a levantar-se dormindo e acabara pegando no sono. Rafael sabia que havia mais e que ela o estava poupando. Apenas a ouviu e sorriu quando ela e Açucena saíram deixando os dois sozinhos. Você está bem? Perguntou Luan. Eu sei que esses problemas do sono geralmente atacam quando algo está te incomodando. Quer conversar? Percebi que você não estava bem ontem à noite. Concluiu preocupado. No momento, meu amigo, se possível, eu gostaria que você orasse por mim e minha família. Você sabe que temos muitos problemas. E quando eu penso que as coisas estão melhorando, alguma coisa desagradável acontece. Sempre. E quando precisar conversar, sabe onde me encontrar, disse tocando em seu ombro. Depois do café da manhã, ele e Samara foram às compras conforme o combinado. E depois de ajudá-lo a guardar as coisas, ela se despediu com o coração apertado. Sabia que ele estava indo à clínica ver o irmão. Ela o abraçou na porta em despedida.
Você me dá notícias quando voltar? Com certeza, eu te ligo, respondeu tocando seus cabelos. Seus cabelos são maravilhosos. Você deveria deixá-los soltos, mais vezes. Ela sorriu e beijou seu rosto. Até mais rapaz. Até mais moça bonita. Sorrindo, ela saiu. Pensativo, ele fechou a porta. Não sabia se estava fazendo a coisa certa ao sair de casa e ficar no apartamento dela. Afinal, tudo o que ele queria era correr até ela e beijá-la profundamente. Esfregando os olhos, foi se arrumar para ir ao encontro do irmão. Calma aí que eu também tenho alguns avisinhos para dar antes de irmos embora. Antes, deixa eu comentar o capítulo. Eu dei vontade de comentar hoje. Vocês querem que eu grave comentários meus no final de todo o capítulo ou tá bom assim? Se não quiser, também pode falar. Mas olha só, né, gente? Eugênia Calada é uma poetisa. Quando fala, só fala besteira. Ou mulherzinha ruim. Ou mulher ruim. Não, pelo amor de Deus. Fui eu que criei Cinderela. Ela é minha, mas a Joelma conseguiu me fazer ter ódio de uma criação minha. Eu já falei pra Joelma, se continuar assim, a gente vai desviver ela. E a Joelma boazinha, né, não quer. Mas eu tô me segurando pra não fazer isso. E o Hector dormindo lá em coma, tranquilo, sem nem sonhar com o que tá acontecendo na casa dele. É bagunça que tá acontecendo, né, gente? Quero nem ver quando acordar. Só um aviso para vocês. Foi comentado um pouquinho sobre os avós da Açucena. Isso vai ser explicado no livro 5. E também, ainda no livro 4, ainda em Deus, o Policial e a Enfermeira, vocês vão ficar sabendo quem é o assassino da mãe da Açucena. Porque faz parte. O foco do livro seria o foco do livro 5 seria, mas Hector roubou a cena. Roubou, gente, ele roubou a cena. Eu não criei o Hector do jeito que ele é. Ele foi se mostrando, foi se abrindo, e o foco do livro é a relação dele, especificamente com a Samara e a Açucena. Lógico que também tem o romance da Açucena com o Luan, mas os camaleões são ele e a Açucena, que é o livro 5, que vocês vão ler assim que esse acabar, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijos!